Tá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre como prevenir lesões perineais no pós-parto. Então, a gente tinha falado na nossa aula anterior em relação ao diagnóstico e manejo das lacerações perineais. E hoje nós vamos falar sobre como prevenir, então, lesões perineais pós-parto. Eu sou o professor Lucas, eu sou professor da Escola de Medicina da PUC e instrutor certificado da IUGA no programa Protect. O programa Protect, ele já tem alguns anos dentro da Sociedade Internacional de Uroginecologia. Ele visa prevenir e reparar lesões perineais, então, através de treinamentos coordenados, né? O objetivo final é reduzir o impacto do parto vaginal no assoalho pélvico em nível mundial. Nós somos atualmente 15 instrutores certificados no mundo. Sugiro que vocês acessem lá no site da IUGA, que é www.iuga.org, para que tenham mais informações em relação ao programa e tenham informações também em relação aos nossos cursos. Aqui são os 15 certificados, eu sou o Lucas Schreiner e os demais ao redor do mundo. Aqui são os cursos que a gente fez, os últimos cursos recentemente, o material que a gente utiliza nos cursos, que é material de porco, para a parte prática dos cursos, né? E além da parte prática, tem uma série de sessões teóricas, e uma dessas sessões é em relação à prevenção das lacerações perineais e prevenções de lesões do assoalho pélvico do parto, que é o que nós vamos falar hoje. Então, eu recomendo novamente que acessem lá o site da IUGA e confiram quando vai haver algum dos nossos cursos no Brasil ou fora do Brasil, que vocês possam ter o interesse em participar. Eu coloquei esse slide inicial que funciona como um editorial, né? Porque nós vamos falar muito em ocorrência de lesões, em complicações de parto, mas eu acho que é importante colocar essas informações no início para que não pareça que eu sou o contrário à via vaginal para o parto, né? Então, eu vou ler brevemente, vai funcionar como um editorial para quem estiver assistindo. Então, a gestação e o parto entre os momentos de maior plenitude do corpo feminino. A prevenção de lesões do assoalho pélvico, via de regra, não deve interferir na escolha da via vaginal como modelo ideal de nascimento na grande maioria das vezes. Mas reduzir o impacto do nascimento no assoalho pélvico e o risco de lesões perineais é mandatório para a boa prática obstétrica e resulta em grandes benefícios na qualidade de vida das mulheres. Então, lesões do assoalho pélvico impactam na qualidade de vida e na grande maioria das vezes, obviamente, o parto de escolha, a via de escolha obstétrica vai ser vaginal, mas a gente tem que estar atento a tudo que for possível para que reduza o impacto do nascimento no assoalho pélvico. Então, a passagem do nenê pela vagina, né, a gente eu não vou entrar na discussão dos riscos da gestação para o assoalho pélvico, e sim da via de parto mesmo do nascimento. Então, a passagem do nenê pela vagina, ela pode ter repercussões precoces ou tardias. Precoces são aquelas alterações que são identificadas no ato do nascimento ou logo depois dele, né? Então, lacerações são a maior parte das repercussões precoces, mas também a paciente pode ter precocemente incontinência e dor, né, no ato sexual, né, após o parto vaginal. E tardiamente, bom, aí a gente pode ter outras complicações, como prolapso, as incontinências, né, e quando eu falo incontinência, eu falo incontinência urinária, eu falo também incontinência fecal, e alterações dolorosas também tardias. Quanto mais longe do ato do parto, mais difícil fica de relacionar se isso realmente foi causado pelo parto ou por outros fatores que vão estar podendo ser confundidores ao sintoma que a paciente vem a ter, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades de repercussão, e a gente tem que estar atento a elas e a gente vai falar hoje sobre o que fazer para evitar essas alterações após o parto. Então, quando a gente fala de repercussão precoce, a gente está falando de desfechos clínicos imediatos, ou seja, quais são os desfechos, o que a gente pode identificar logo que acontece no nascimento, que é uma repercussão do parto vaginal. Então, a gente tem, por classificação, a possibilidade de identificar um períneo íntegro, que é quando a gente não vê nenhuma lesão clínica após o nascimento, ou quando a gente vê uma lesão mínima que não precisa ser suturada. Então, as lesões que não precisam ser suturadas são aquelas que não estão sangrando e que não causam distorção anatômica. Então, isso é classificado como períneo íntegro. Às vezes a gente tem uma mínima laceração da vulva ou uma mínima laceração vaginal
que não sangra, que não distorce a anatomia da vagina, ela pode ser deixada sem suturar. E parece que não suturar é menos agressivo, ou seja, é mais confortável para o paciente do que suturar essas lesões muito pequenas. Então, isso é a definição de períneo íntegro. A gente tem lacerações grau 1, que são aquelas lesões de vulva ou mucosa vaginal, grau 2, que é quando envolve a musculatura superficial, né, o bulbo e o transverso, e laceração grau 3, quando envolve o esfíncter anal, e laceração grau 4, quando envolve o esfíncter anal e a mucosa retal. A gente ainda pode ter lacerações ou lesões, né, vesicais, ureterais, e ainda em outras estruturas da parede anterior, que vão ser classificadas separadamente, obviamente. E a gente também tem lesões que não são identificadas na hora do parto, mas que vão eventualmente trazer repercussões tardias, né? Então, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante na apresentação. Em termos de repercussão precoce, então, quando a gente compara o parto vaginal com vácuo ou com fórceps, a gente vai ter um aumento ainda maior de lesões do esfíncter anal. Então, aqui vocês veem, esse é um artigo realizado pela Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, o American College, onde mostra que o risco de odds ratio de parto com vácuo é de 3,9, de parto com fórceps é de 5,5. Então, aqui são fatores que estão intimamente relacionados ao aumento da chance de uma lesão perineal grave, né, e que identificada precocemente, que é a lesão do esfíncter anal. Tardiamente, para a gente identificar essas alterações, a gente tem que falar em cirurgias reconstrutivas do assoalho pélvico, que envolvem cirurgias de incontinência urinária, incontinência fecal, de prolapso, né? E a gente vê que um parto convencional, não instrumentado, ele aumenta o hazard ratio de 9,3 em relação a uma cesariana, né? Então, aumenta o risco, um parto normal, não instrumentado, em relação às repercussões tardias, comprovando a ideia de que sim, o parto vaginal tem um impacto no assoalho pélvico, não só precoce, como a gente viu lá, mas também tardiamente. E se a gente for considerar um parto com fórceps, quando comparado com uma cesariana, a gente tem um hazard ratio de 20,9, ou seja, um aumento da chance importante de uma cirurgia reconstrutiva no assoalho pélvico nas pacientes, então, que fizeram parto, quando comparados com os pacientes que fizeram cesariana. Esse é um estudo do JAMA com 1.528 mulheres que foram acompanhadas ao longo do tempo. Aqui é uma coorte de 20 anos. Então, esse é o modelo ideal de realização de estudos para avaliação do impacto do parto a médio prazo. Então, muitas vezes a gente tem estudos que são feitos retrospectivamente, que acabam não tendo uma conclusão de relação tão boa quanto um estudo em que as pacientes foram acompanhadas. E aqui vocês podem ver a incidência cumulativa ao longo dos anos depois do parto, tá? Depois do primeiro parto. A gente tem incontinência de esforço, bexiga hiperativa, incontinência anal e prolapso dos órgãos pélvicos. E nas linhas vocês vão ver cesárea, mais baixa, o parto vaginal espontâneo e o parto vaginal operatório. E vocês veem que o comportamento ele é semelhante, apesar de haver maior risco, né, quando a gente está falando de prolapso, né, onde a gente tem maior risco de incidência acumulativa, né, de ocorrência, do parto operatório em relação à cesariana. E nos outros cenários também se mostra um aumento da incidência acumulativa desses eventos de acordo com o tipo de parto, né? Sendo a cesariana o que tem menor impacto na ocorrência dessas alterações e o parto instrumentado como sendo o que tem o maior impacto. Então, mostrando aqui as repercussões tardias do parto vaginal. Então, existe uma grande discussão, né, pela essa distância temporal entre a lesão e as consequências em relação ao quanto isso é parto, o quanto isso é as outras coisas que aconteceram com essas pacientes ao longo do tempo. As informações em relação ao prolapso e às incontinências são um pouco mais consolidadas, mas alterações dolorosas, alterações estéticas, já ficam um pouco mais, a discussão fica um pouco mais frágil no sentido de causalidade do parto
da via de parto com a alteração do assoalho pélvico. Então, esse é um modelo proposto de que se identifique o quanto aumenta essa incidência nas mulheres que fizeram o parto vaginal em relação àquelas que não foram expostas, ou seja, que não tiveram o parto vaginal. Então, essa foi uma meta-análise que foi feita em uma comparação de cesárea com parto vaginal, onde foram estudadas 4.491 mulheres, publicada agora em 2019, tentando ver qual era o impacto do parto vaginal quando comparado com a cesariana no assoalho pélvico. E, de novo, as informações que a gente já tinha colocado, mas com essa outra visão. A chance de incontinência de esforço é significativamente aumentada, né? O odds ratio, ou seja, a cesárea protege, né, em relação ao parto vaginal, a cesárea protege de incontinência de esforço, e a cesárea também protege, ou seja, reduz o risco de prolapso dos órgãos pélvicos, como vocês podem ver aqui. Mas então, a gente já sabe que, bom, o parto interfere no assoalho pélvico, precoce e tardiamente. A outra informação que nós temos que pensar é quais são os fatores de risco, né, para que a gente tenha essas lesões do assoalho pélvico, para que a gente possa ver como a gente pode agir para reduzir, que é o objetivo da nossa apresentação de hoje. Como a gente pode agir na avaliação inicial, como a gente pode agir ao longo do pré-natal e como a gente pode agir no período do parto, logo no parto e imediatamente após o parto, para reduzir a chance de impacto do nascimento via vaginal no assoalho pélvico. Então, esse estudo é um dos maiores estudos que tem em relação a isso, aos fatores de risco, né, para a lesão do assoalho pélvico. Ele estudou, então, foi também uma revisão sistemática, com meta-análise, que avaliou 651.934 mulheres e identificou como fatores de risco para a ocorrência de lesões, né, o peso aumentado do recém-nascido, o parto instrumentado, a anestesia epidural, a indução de parto e a correção de dinâmica. Vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação, mas eu vou colocar essa informação que é bem importante para que a gente siga a nossa discussão na sequência. E foi o que a ACOG usou como referência para suas orientações. Então, vários dos riscos que vocês estão vendo aqui nesse slide, que vem da orientação do ACOG, de agora de 2018, ele tem como referência o artigo de 2014, que vocês acabaram de ver, aquela revisão sistemática com meta-análise com mais de 500 mil mulheres. Então, quais são então os riscos? A etnia asiática, né, é um fator de risco para lesão, né, do assoalho pélvico. Ser a primeira gestação também é um fator de risco. Um feto com peso maior, né, do que o feto com maior peso vai aumentar a chance de acontecer, então, a lesão perineal. Uma história familiar de lesão esfincteriana, ou seja, ela tem a mãe ou a irmã com lesão esfincteriana, isso também aumenta o risco. O uso de correção de dinâmica aumenta um pouco o risco. Indução de parto aumenta um pouco o risco. Uma variedade posterior persistente também aumenta. Anestesia epidural, parto com fórceps e episiotomia mediana. E quando a gente olha todos esses fatores de risco, isso é o que a gente vai avaliar numa consulta inicial da paciente. A gente vai conversar com ela e vai ter acesso a essas informações, né? E algumas coisas que são questões de conduta médica, né? Para poder, então, estratificar o risco dela e ver quais medidas a gente pode fazer nesse momento inicial. Então, etnia asiática não tem o que a gente fazer, né? A não ser que faça separar da esposa. Né? Minha mulher que não me escute, porque ela é sensê. Então, primeiro filho também não tem o que modificar, porque né, não vai ter como ela pular a primeira gestação. Né? O peso fetal, assim, aí sim é uma situação que nós podemos sim agir, e eu botei em vermelho para que vocês lembrem disso. Correção de dinâmica, indução do parto, anestesia e uso de fórceps, pouca interferência nós poderíamos ter, desde que a gente considere que está sendo a prática obstétrica, uma boa prática obstétrica, baseada em evidência. Então, na nossa rotina, o que a gente pode eventualmente rever
realmente a paciente precisa de correção dinâmica, realmente ela precisa de indução de parto, a anestesia epidural, ela realmente ela está com dor, é importante para ela, isso tem que ser discutido com a paciente também, né? E o uso do fórceps também, né? Se for realmente indicado, né? E a gente espera que a prática sempre seja sempre a adequada. Eu também não vou colocar o dedo nessas situações. Então, em vermelho são situações em que a gente pode e deve discutir com as pacientes. Em roxo são coisas para nós mesmos pensar em relação à prática obstétrica, se realmente elas são necessárias, e muitas vezes elas realmente são, ou se a gente não está fazendo um manejo ativo quando a paciente muitas vezes não tem necessidade de fazer esse tipo de manejo. Então, falando sobre o peso, porque como a gente viu que o peso maior aumenta a chance de haver uma laceração, uma lesão perineal severa, eu trouxe esse estudo de 1.125 pacientes, que mostra que o maior peso do recém-nascido, por parto vaginal, também aumenta o risco não só de lesão perineal severa, mas também de prolapso genital. E desse outro achado, que é um achado ecográfico, que é a avulsão do elevador do ânus. Então, a gente viu que o peso elevado do recém-nascido aumenta a chance de lesão direta, né, ou repercussões precoces, e aumenta também as repercussões tardias, que são prolapso genital, por exemplo, né, e também o achado ecográfico da avulsão. E aí vocês podem perguntar, mas e como que a gente faz, então? Como é que a gente faz para o neném não ter um peso maior, ou não ser maior do que deveria ser? E aí eu trouxe essa outra meta-análise do JAMA de 2017, que avaliou mais de 1 milhão de mulheres, né, e avaliou ganho de peso na gestação com os desfechos obstétricos, né? Então, incluindo o ganho de peso da mulher, né? Incluindo a idade, se o nenê foi grande para a idade gestacional ou se ele foi macrossômico, que são parâmetros de que o nenê está acima do peso ideal. Então, eles consideraram o ganho de peso, né, a partir do IMC, né? O ganho de peso esperado para cada paciente, né? Então, considerado abaixo, considerado normal, acima do peso e obesa. E aqui quanto que elas deveriam ganhar de acordo com a sua classificação, né? Então, uma mulher normal ganharia ali entre 11 quilos, né? E 16 quilos aproximadamente, né? Então, essa é a referência que esse estudo usou para identificar se as pacientes ganharam pouco peso, peso normal, ou ganharam mais peso do que deveriam, independente de elas serem obesas ou não serem obesas. E atentem para essa tela, que eu acho a parte mais importante desse estudo dentro da nossa apresentação. Então, aqui são mulheres que ganharam peso acima do peso recomendado para a sua classificação. Certo? Então, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Então, essas pacientes, então, se elas tinham um IMC menor que 18,5, certo? Todas elas aqui ganharam mais do que o esperado para uma mulher com um IMC menor do que 18,5. Se elas tinham entre 18,5 e 24,9, também ganharam acima. Então, todas aqui são mulheres que ganharam mais peso do que deveriam, engordaram mais do que deveriam na gestação, certo? E aqui a gente tem, então, o percentual de grande para a idade gestacional, macrossômico e de cesárea, mas o que nos interessa mais é macrossomia e grande. E vejam que aquelas mulheres que ganharam mais peso do que o esperado, do que o correto, né, do que deveriam ter ganho, independente do peso inicial delas, se elas eram magras, se elas eram gordas, se elas ganharam mais peso de gestação do que deveriam, todas elas tiveram um aumento do risco significativo de GIG e de macrossômico. O que eu quero dizer com isso? Que ganhar peso além do necessário aumenta a chance de ter um GIG ou um macrossômico, que aumenta a chance de ter uma lesão perineal. Era um raciocínio que a gente fez aqui. Aumenta a chance de cesárea também, mas no nosso caso a gente está pensando aqui em lesão do assoalho pélvico. Vamos se ater, então, ao aumento do risco de GIG e de macrossômico em quem ganha mais peso do que deveria na gestação. E aí eu fecho esse nosso primeiro bloco de orientações. Isso seria a recomendação inicial, ou seja, a consulta inicial de uma gestante. Então a gente tem que pensar nessa consulta, em conversar com ela e esclarecer em relação aos riscos individuais dela de lesão,
falar sobre história familiar, falar sobre a origem étnica, tudo isso conversar com ela e explicar em relação ao risco individual dela para lesão do assoalho pélvico no ato do parto, né? Explicar risco de instrumentação, de eventualmente de cesariana, né? Explicar todos esses riscos para ela e junto abordar a questão assoalho pélvico nesse momento. Controlar o ganho de peso da paciente, eu acho que é uma medida importantíssima, porque controlando o ganho de peso, a gente controla o peso do nenê, está intimamente relacionado o ganho de peso dela com o peso do nenê. E controlando o peso do nenê, a gente reduz o risco de laceração perineal ou de lesão no assoalho pélvico. Não realizar a episiotomia mediana, então essa é uma mudança de rotina para quem ainda realiza, que não deve ser realizado, de acordo com os dados que eu mostrei para vocês, em relação aos fatores de risco. E, se possível, lógico que existem indicações obstétricas para manejo ativo, mas, se possível, evitar manejo ativo do trabalho de parto, porque ele também tem uma relação com o aumento de lesão do assoalho pélvico. Então, a gente estratifica o risco da paciente e aí começa a pensar nela sempre em primeiro plano com a questão obstétrica, obviamente, mas tendo uma luzinha amarela podendo ser acesa em relação ao risco do assoalho pélvico dela, de acordo com os parâmetros clínicos que ela vai nos apresentar nessa consulta inicial. O grau de recomendação aqui é o grau de recomendação, Lucas, é o meu grau de recomendação, mas baseado nas informações que eu trouxe das meta-análises e dos estudos originais que eu estou mostrando para vocês. Muito bem, então a paciente fez a primeira consulta, eu já conversei com ela, já passei para ela os riscos individuais, já falei que não vou fazer mediana, que se possível eu não vou fazer manejo ativo, e que ela não deve ganhar muito peso e que vai se acompanhar estritamente esse ganho de peso na gestação. E ela vai começar então o pré-natal. E aí no pré-natal a gente começa a ter as possíveis medidas preventivas para lesão do assoalho pélvico. A gente tem em 3 fases, tem pré-natal, tem na fase ativa do trabalho de parto e tem no período expulsivo e no parto. Eu vou detalhar para vocês nos próximos slides, então, essa parte da prevenção. No pré-natal, então. Pré-natal, a gente tem a possibilidade de realizar massagens perineais. Então, esse é o protocolo do Royal College de massagem perineal, protocolo de massagem auto-aplicada a partir de 34 semanas. No Royal College é 35 semanas, mas alguns estudos fazem com 34. Ou com o parceiro também pode aplicar. Eles orientam no Royal College diária, mas os protocolos, alguns protocolos falam de 1 vez por semana a diariamente. E o início, então, como eu falei, 34, 35 semanas. Então, são feitos movimentos com o primeiro dedo da mão, com os 2 primeiros dedos da mão, como vocês podem ver na imagem, né? Em direção posterior e lateral, né? E movimentos em U, né? Abordando a parede posterior da vagina, objetivando um aumento um alongamento da musculatura do assoalho pélvico, né? E entendimento da paciente em relação a relaxamento, contração, né? Que buscaria então uma redução do risco de lesão perineal no ato do parto vaginal. Bom, e no pré-natal a gente tem então uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, que foi publicada em 2013. Então eles pegaram pacientes que faziam massagem perineal, ou elas ou o parceiro, a partir de 1 vez por semana, um total de 4 estudos randomizados e um total de 2.497 mulheres. Então, metodologicamente, os estudos eram bons, como vocês podem ver, quanto mais verde vocês veem aqui, melhor é a qualidade metodológica dos estudos. Então, estudos de boa qualidade, com 2.000 mulheres fazendo massagem perineal versus não fazendo nada. E atentem para os resultados. A gente tem, então, aqui perineal, trauma perineal requerendo sutura. Isso é o períneo íntegro, que a gente falou lá no início, então. Então, as pacientes que fizeram massagem perineal, elas ou o marido, tiveram uma redução da chance de necessitar sutura, ou seja, elas tiveram mais períneo íntegro, tiveram menos lacerações perineais requerendo sutura. Então, a massagem perineal durante o pré-natal foi protetora para lesões perineais que precisam sutura. Também a massagem perineal reduziu um pouco a taxa de episiotomia, o que, se não houver maior índice de lesão perineal, pode ser uma informação também interessante. Lembrando essa questão do períneo intacto, né, ou de ausência de lesão perineal suturável, ele está relacionado a menor dor pós-parto, né, porque não tem fio, obviamente, a uma retomada da atividade sexual um pouco mais precoce, uma menor chance de dispareunia
e melhores parâmetros relacionados à sexualidade, como desejo e orgasmo. Então, é desejável um períneo intacto no parto? É desejável. É possível? É possível. Mas não é muito provável, porque a minoria das pacientes, especialmente falando em primigesta, vão ter um períneo intacto no ato do parto vaginal. Mas igual, se a gente fosse poder escolher, escolheríamos um períneo intacto, né, para as pacientes, porque ele está relacionado a desfechos interessantes em nível de dor, né, e de sexualidade. Então, o ACOG, baseado nessas informações, também fez na sua recomendação que a massagem perineal deve ser usada durante a gestação e pode ser iniciada a partir de 34 semanas. Mostrando, então, períneo intacto, né, como a gente mostrou no dado, taxa de episiotomia um pouco menor e dor também, para as pacientes que têm partos anteriores, também um pouco menos de dor. Então, a massagem perineal durante a gestação, pelo ACOG, foi recomendada. Isso de 2018. E aí, posterior a isso, porque vocês viram que aquele artigo da Cochrane era de 2013, né? Saiu uma outra revisão sistemática, agora, esse ano, agora, na verdade, nos últimos dias, que ainda não está com a data, né? Não está ainda tá em press, falando pelo mesmo tema, né? Massagem perineal, gestante ou parceiro, a partir de 34 semanas. 11 estudos randomizados, em que aqueles estudos que estavam na da Cochrane entraram aqui, e entraram mais estudos, totalizando 3.467 mulheres. E o que trouxe de informação nova é que, além do dado que a gente já tinha de períneo intacto, a gente tem o acréscimo da redução das lacerações de terceiro e quarto grau, que são aquelas que têm maior impacto na qualidade de vida das mulheres. Então, vejam aqui que tem o desfecho de laceração de terceiro e quarto grau e uma redução dessa ocorrência nas pacientes que fizeram massagem perineal durante a gestação. Então, esse estudo foi bem importante e ele vai provavelmente aumentar a indicação de massagem perineal durante a gestação das pacientes. Além disso, ele também mostrou menos laceração perineal global, como vocês podem ver aqui, e menos, aí já como desfecho um pouco mais tardio, incontinência fecal. Como vocês podem ver aqui, a redução de risco também. Certo? Então, o acréscimo desse estudo recente em relação ao anterior são esses dados de laceração perineal, incontinência fecal e lesão esfincteriana, o que são de extrema importância. Certo? Então, assim a gente fecha o tema massagem perineal durante a gestação. E passa para o tema reforço muscular. Quando a gente fala em reforço muscular, a gente está falando de um dos tratamentos mais usados para incontinência urinária em pacientes não gestantes. Para gestantes, a gente tem uma série de estudos, mas essa revisão da Cochrane de 2017 avaliou esses estudos e vocês vejam que tem um risco de viés relativamente alto nesses estudos, a qualidade de estudos não é tão boa quanto da revisão anterior que a gente tinha visto em relação à massagem perineal, certo? Então, os exercícios são recomendáveis a serem feitos de pelo menos 36 contrações por dia, podem ser feitos com supervisão ou sem, e aqui é uma revisão, né, sistemática que incluiu 9.892 gestantes. Eles viram que a incontinência urinária pós-parto, naquelas gestantes que fizeram exercícios de reforço, reduziu também, como vocês podem ver aqui, houve uma redução da incontinência urinária pós-parto. Tanto precoce quanto tardia. Lá era um pouco mais tardia, aqui é um pouco mais precoce. Então também houve redução da incontinência urinária nas pacientes que fizeram reforço muscular. Lembram que a gente está falando de métodos diferentes. Um era para alongar a musculatura, para ter menor chance de lesão, e aqui a gente está falando de reforçar a musculatura para capacitar melhor o fechamento da uretra e reduzir a perda de urina. E então, essa revisão sistemática da Cochrane fecha o tema reforço muscular com a ideia de que o reforço muscular possa reduzir um pouco a incontinência urinária pós-parto, que é um dos desfechos de lesão do assoalho pélvico que às vezes podem acontecer relacionados ao parto. Então, parece que reforçar a musculatura também tenha benefício, apesar da qualidade dos estudos nessa revisão não ser tão boa. Aqui é uma outra revisão sistemática também, que nós fizemos, nosso grupo, que avaliou
outras terapias, mas que também avaliou o Epinou, que é esse dispositivo que busca alongar o assoalho pélvico, semelhante à massagem, só que de uma maneira mecânica e sem não digital, né? Então a gente vai insuflar, né, aqui o manômetro e esse probe vai dentro da vagina e vai dilatar a vagina para possibilitar o alongamento dessa musculatura, certo? Então a ideia é alongar a musculatura e facilitar a passagem do nenê no parto, isso durante a gestação, né? Então estou falando de intervenções do pré-natal. Mas vocês vejam que quando a gente for avaliar clinicamente, a gente não conseguiu identificar benefício clínico do Epinou em relação ao grupo controle, né? Então todos eram estudos randomizados de Epinou versus controle. A única situação que mostrou algum benefício foi no períneo intacto em um único estudo, certo? Houve essa diferença de 37,4% para 25,7%, né, quando comparado, mas foi próxima à significância estatística, mas não chegou a ser significante, certo? Então, em relação ao Epinou, a conclusão atual é de que ainda não haja evidência para uso rotineiro no pré-natal. Muito bem. Saindo do pré-natal, a gente entra no trabalho de parto em si, né? E aqui a gente vai falar, então, sobre a revisão da Cochrane de 2018 sobre a fase ativa do trabalho de parto. O que é possível fazer na fase ativa em relação a técnicas perineais para redução de lesão do assoalho pélvico. A gente se baseou, então, nessa revisão se baseou em 15 mil gestantes, né? Provenientes de 20 estudos randomizados. Aqui, assim como a revisão da Cochrane anterior, a gente tem um risco de viés maior, então a qualidade da informação não é tão boa, é a melhor possível, é o que nós temos disponível na literatura, mas não é tão boa, não é tão fidedigna quanto é no estudo inicial, aquele da massagem perineal. Então, na fase ativa, foi feita uma comparação em relação a hands-off, ou seja, não colocar a mão na vagina, na vulva, na fase ativa, ou colocar a mão, e parece que houve uma redução da episiotomia, no grupo que não colocou a mão na vulva, né? O benefício em termos de desfecho patológico, né, incontinências, lesões, né, é uma outra questão, mas em relação à episiotomia, houve uma redução da taxa de episiotomia nos protocolos hands-off. Na fase ativa, o que mostrou efetividade para a laceração de terceiro e quarto grau, que é, como eu falei para vocês, o pior desfecho perineal em termos de qualidade de vida, que é o que está relacionado à incontinência fecal, houve uma redução importante de compressa morna quando comparado a não ter compressa morna ou a técnica hands-off. Então, uma redução importante da chance de lacerações de terceiro e quarto grau, como vocês podem ver aqui. Então, compressa morna, sim, é interessante e mostrou ser efetiva na redução dessas lesões. Outra informação acrescida aqui é em relação à massagem perineal durante o trabalho de parto, né? Também houve uma associação significativa quando comparada com hands-off no períneo intacto, que é aquela ideia de não necessitar sutura. Então, a massagem aumentou a chance de haver um períneo intacto ou um períneo sem precisar sutura. Então, parece ser também interessante nesse momento da fase ativa do trabalho de parto. Até porque, quando comparada a mesma massagem com hands-off ou sem massagem, houve também uma redução nas lacerações de terceiro e quarto grau. Então, aqui a gente consegue acrescentar mais claramente a massagem também no trabalho de parto, o que se fosse só com períneo íntegro, a gente poderia até ter um pouco mais de discussão. Mas incluindo a redução da chance de lacerações de terceiro e quarto grau, bom, aí a gente deve sim pensar na massagem perineal na fase ativa do trabalho de parto. Posição para o parto. Posição para o parto é um tema de grande discussão. A gente tem um movimento mundial para que a gente possa adaptar as posições para o parto para a posição que seja mais confortável para a paciente e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar apto ou que seja possível que a gente possa fazer essas intervenções independendo da posição que a paciente optar, né? Então,
se a paciente vai fazer um parto de cócoras, ou um parto na banheira, ou um parto, né, a gente tem que ter a possibilidade de usar essas medidas de prevenção nessas posições também. Então tem que fazer com que isso aconteça mesmo quando a posição não for a posição que o obstetra esteja mais habituado a realizar o parto. Os dados em relação à posição não mostraram diferença significativa de uma posição ser melhor do que a outra, certo? Um estudo preliminar mostrou que a posição lateral parece ter uma chance maior de períneo intacto, certo? Ou seja, não precisar de sutura, as posições laterais. Mas ainda é um estudo inicial que não é possível fazer uma recomendação a partir desse estudo. O ACOG coloca que existe esse estudo e que isso pode ser considerado, mas ainda não tem força suficiente para a gente fazer uma recomendação a partir desse estudo. Então, a posição tem que levar em consideração o desejo da paciente e a possibilidade de podermos aplicar essas tecnologias todas que falamos durante o trabalho de parto e parto para a redução das lesões perineais. Momento de empurrar. Essa é uma outra discussão bem interessante. Existem protocolos de empurrar precoce, ou seja, a partir de que houve a dilatação completa, a gente já orientar a paciente que ela pode começar a empurrar, então essa primeira hora, ou os protocolos de empurrar tardio, ou empurrar após a primeira hora. Então a paciente tem dilatação completa e não se orienta puxo até que ela tenha vontade de empurrar, e que isso no intervalo de 1 a 3 horas. Então não tem diferença significativa em relação a empurrar precoce, ou seja, completou, começa a empurrar, ou a gente espera, porque tem a ideia de que vai ficar lá completa por um tempo, vai lesionar a musculatura. A gente não tem evidência científica de que isso ocorra, apesar de poder ter essa impressão, né, pela fisiopatologia. Evidência científica não há de que o tempo de expulsivo aumente o risco de lesão. Então, não tem evidência para mandar empurrar precoce, nem para mandar empurrar após 1 a 3 horas. Obviamente que a gente tem que levar em consideração o estado fetal, né, o parâmetro obstétrico, né? Então a gente está falando aqui só em relação ao assoalho pélvico. Se a paciente tem alguma outra indicação para que a gente queira abreviar o período expulsivo, é óbvio que essa indicação vai ser contemplada. Aqui nós estamos falando de um caso em que a paciente não tem indicação de término imediato do parto, né, por uma condição fetal. Empurrar orientado ou espontâneo, to push or not to push, né? Essa é uma discussão bem grande, né? Tem uma série de pessoas que são super favoráveis ao no push, outras a não orientar push, né? E aí a gente tem esse trabalho agora de 2016, com 9 ensaios clínicos randomizados, comparando valsalva, ou seja, orientar a paciente na valsalva, to push, ou deixar espontâneo e a paciente vai fazendo as forças de acordo com os desejos delas, ou não empurrar mesmo na hora da coroação, que está coroando. E não houve diferença significativa nesses 9 trabalhos analisados em relação às técnicas. Então, a gente deve também considerar a preferência da paciente, desde que seja possível nós fazermos as intervenções, essas medidas que conversamos aqui para a redução das lesões perineais. Então, tanto faz a paciente empurrar sob supervisão ou no push, ou seja, deixar evoluir espontaneamente e mesmo na hora da coroação deixar que nasça espontaneamente sem orientação de empurrar. A gente tem muito pouco estudo associando o método, né? Nós, na PUC mesmo, fizemos um estudo, que ainda não foi publicado, em que a gente associou reforço muscular com massagem perineal durante a gestação para ver o impacto que isso teria global no assoalho pélvico em questões de parto. Por que essa importância da associação? Porque a gente está falando em alongamento e está falando em reforço, né? Então, a gente tem que ter a ideia de como elas funcionam em associação, porque os estudos, em geral, relatam só como funciona o alongamento ou só como funciona o reforço. E aí, nesse ano, foi publicado, então, agora há pouco, esse trabalho que associou, que fez reforço muscular e massagem perineal, então, medida no pré-natal, no final da gestação, na verdade, a partir de 36 semanas. No nosso trabalho, no nosso protocolo, a gente começou o reforço mais precocemente, que é como a maioria dos protocolos preconiza. O reforço muscular pode ser começado no final do primeiro trimestre. E o alongamento, ou a massagem, nesse caso foi massagem, esse sim pode ser feito mais no final, a partir de 36 semanas. Uma questão de metodologia e de acesso aos pacientes, nesse estudo que eu estou comentando com vocês agora, aplicado agora há pouco, eles fizeram só a partir de 36 semanas, tanto o reforço quanto a massagem.
foram 400 gestantes, e eles pegaram pacientes só acima de 35 anos, que é uma população que vem crescendo, né, de gestantes, né, acima de 35 anos, e por terem alguns fatores de risco para o assoalho pélvico pelo fato da idade, né, eles acharam interessante pegar, então, esse grupo populacional etário, que são as mulheres acima de 35 anos. E eles fizeram, então, um grupo de treinamento, de reforço e massagem, e o outro que eles só orientaram as pacientes a fazer reforço e massagem, mas não treinaram elas, não colocaram a mão na vagina, não orientaram elas sobre o exame físico, com o exame físico sendo realizado. E nesse estudo, então, eles mostraram que o uso de reforço e massagem, associados ao mesmo tempo, né, obviamente, teve uma redução das lacerações perineais e uma redução da dor pós-parto. Então, corroborando a nossa ideia do nosso estudo também, mas que ainda não foi publicado, de que massagem, alongamento, né, e reforço podem ser usados concomitantemente e que talvez mais protocolos devam ser feitos nesse sentido para que a gente possa lançar mão de todas as tecnologias disponíveis para redução do impacto do parto no assoalho pélvico, tanto as lacerações diretas quanto do impacto mais tardio, que são as incontinências. A episiotomia, então, já chegando no ato do parto, né? A episiotomia rotineira não está indicada, obviamente, a gente já falou sobre isso em outras apresentações, né? A gente usa a episiotomia só em situações que haja indicação de fazer episiotomia de forma restritiva, mas uma dessas indicações é a instrumentação. A episiotomia, na ocorrência de instrumentação, reduz a chance de lesão do esfíncter anal. Então, a gente preconiza que sempre que for feita a instrumentação, seja realizada a episiotomia. Esse estudo é um estudo recente também, de 1.709 partos instrumentados, né? A gente tem 1.000 partos com epísio e 700 sem epísio, aproximadamente. E naquelas pacientes que fizeram epísio, a taxa de laceração do esfíncter anal foi de 2%, e naquelas que não fizeram epísio, a taxa foi de 5,1%. Isso foi significativo e nos deu um odds ratio de 0,26, ou seja, episiotomia protege o esfíncter anal quando for ser feita a instrumentação desse parto. Então a gente tem que, a episiotomia não está proscrita e não está abandonada, ela tem as suas indicações e uma delas é a instrumentação. Lógico que ela não deve ser usada rotineira, porque daí ela também vai ser lesiva, né? Ela deve ser usada apenas quando tiver a indicação. Bom, imediatamente depois do nascimento, é fundamental que a gente faça a inspeção perineal para identificação das lesões diretas e para prevenção de repercussões tardias. As lacerações que indubitavelmente incluam apenas mucosa e pele, a gente faz sutura primária desde que elas tenham uma distorção anatômica ou um sangramento. Se elas não têm distorção anatômica e não têm sangramento, as lacerações pequenas não precisam nem ser suturadas. As lacerações que têm grau 2, a partir de grau 2 ou maior, então não é só pele ou só mucosa, a gente tem que usar a nossa ferramenta, que é o toque retal, para adequar a identificação das lesões e correção e redução do risco de repercussões tardias do parto vaginal. Toque retal procura lesão da mucosa, né, obviamente, e essas são mais fáceis de ser identificáveis, são aquelas que a gente faz muito pouco frequentemente, mas quando acontece mais relacionadas à episiotomia, a lesão de mucosa direta, né, às vezes a gente faz só da mucosa, mas fundamentalmente deve procurar lesões esfincterianas, esfíncter anal externo e do esfíncter anal interno. Deve ser feito toque antes e depois da sutura, para que se veja se não ficou nenhum fio dentro do lúmen, para que se seja retirado e a sutura refeita, certo? Então, o toque retal é a ferramenta imediatamente após o parto que a gente deve usar para identificar o grau de laceração naquelas que têm laceração grau 2 ou mais, em que a gente tem a dúvida, né? E que possa, então, fazer a correção adequada, reduzindo a repercussão que esse parto possa ter tardiamente nessa mulher. Tem muitos estudos com exames de imagem em relação à identificação de lesões do parto, certo? É um tema ainda em estudo. A gente tem a avulsão do elevador como o carro-chefe dos estudos e aí talvez a gente tenha no futuro, não tão distante assim, a inclusão da ecografia transretal ou da ecografia perineal para avaliação dessas lesões do parto. Mas hoje em dia
A gente ainda não está usando, não se usa ainda como rotina, e sim, toque retal é o que nos guia e é o que vai facilitar a identificação e vai fazer com que façamos uma boa correção, como a gente já viu na nossa outra aula de lacerações perineais, correção de lacerações perineais. Sempre ter atenção àquelas lacerações que envolvem o supracimo da margem anal, porque são essas que mais frequentemente vão envolver o esfíncter anal. Para quem dormiu até agora, né, e queria alguma coisa que explicasse tudo, né, eu fiz as minhas recomendações aqui para vocês, né, em relação às fases inicial, que é a consulta inicial, ao pré-natal, a fase ativa e ao parto. Então, quem está cansado de assistir a aula, ou cansou, ou se perdeu no meio do caminho, essas são as orientações a partir da revisão sistemática que eu fiz para chegar nessa nossa aula de hoje. Então, a gente deve, na consulta inicial, orientar a paciente em relação ao seu risco individual, controlar o ganho de peso da paciente, não realizar a episiotomia mediana e evitar manejo ativo do parto, se possível. Então, isso é o que a gente tem que, quando senta na frente da gestante na primeira consulta, pensar em relação a ela. Ver quais são os riscos dela e pensar nas outras situações que eu comentei aqui, como na avaliação inicial. No pré-natal, a gente deve orientar a massagem perineal a partir de 34 semanas. Deve orientar, pode orientar reforço da musculatura perineal, que é o reforço perineal que eu falei, a partir de 12 semanas. Não deve indicar EPINU como rotina, não que não possa ser usado, mas rotineiramente a gente não tem evidência para isso. Eventualmente a paciente quiser usar, a princípio não vai piorar, né, mas não tem uma indicação absoluta, não tem um desfecho clínico bem identificado para que seja prescrito o EPINU. Na fase ativa, a massagem perineal ganhou força e vem se estabelecendo como uma manobra a ser utilizada. E a compressa morna já vinha sendo feita, já vinha com bastante força de estudos anteriores e continua como sendo uma medida de redução do risco de laceração perineal. No parto, orientar que as posições de parto dependem da vontade da paciente, mas tem que ser acessível a nossas medidas, como massagem, compressa. Então, ela está livre para optar, mas nós temos que também conseguir fazer as nossas medidas na posição que a paciente optar. Orientar que é uma opção da paciente empurrar ou não empurrar, né? Logicamente que deve levar em consideração a condição fetal. Orientar que o suporte perineal posterior, né? Se a gente faz suporte perineal com compressa morna, ele pode também ser interessante, né? Então ele parece também ter benefício. Então, na hora da saída da cabeça, suportar com uma compressa morna é melhor do que não suportar. Então parece que também é uma medida que é interessante de ser utilizada. O suporte perineal tem várias restrições de maneira de fazer, então isso dificulta bastante a análise dos estudos. Mas quando associado com compressa morna, acho que é uma medida que é interessante, deve ser utilizada. Se for feita uma instrumentação, isso é importante de conversar com a paciente no início do pré-natal até, que se eventualmente ela entrar no grupo que precisa de instrumentação, a gente vai indicar a episiotomia para redução do risco de lesões perineais do assoalho pélvico. E se a laceração perineal for maior do que grau 1, é importante que seja feito o toque retal para adequada identificação da amplitude dessa lesão e da adequada correção e também da redução do risco do impacto dessas lesões no assoalho pélvico futuramente. O grau de recomendação, como eu falei para vocês, é baseado na revisão que eu fiz, então, dos estudos originais e das meta-análises e revisões sistemáticas que foram avaliadas para essa apresentação. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham algumas perguntas para que a gente discuta na sequência. Obrigado, pessoal.